Aonde? Desse pequenininho aqui? É. Daniel, quais são que vocês vão ficar aqui? Fica no meio, você. Fica no meio? Tá. Mas é que ele vai projetar, acho melhor ficar aqui. Só coordenando aqui. Cuidar o tempo. Não. Jamais. Eu não acho. Eu vou ter que tirar o computador. É?
Tá, ótimo, obrigada. Você com a Eliana ali na... Ele tem um pendrive aí. Simone vai falar do impacto dos estudos de gênero no campo psicanalítico. Não vou falar disso, não. Eu até faço um pouquinho, mas basicamente não. Vou falar da minha pesquisa, mas... Você vai falar do quê? Você perguntou. Não, porque no finalzinho eu vou falar um pouco da questão do mapeamento do campo psicanalítico, como transescolas. Tudo certo? Estamos numa discussão da mentalidade. No final, um pouco dessa questão como a discussão. Então é 20 da identidade minutos de campo, né? e depois a Uma discussão. brincadeira, assim, no sentido de brincadeira não, uma questão experimental do que os estudos de gênero poderiam impactar a própria concepção de identidade de campo. Legal. Mas essa parte está mal arrumada. Eu vi teu título, eu achei que se... O meu tá tudo meio mal arrumado. Não, mas eu achei que a gente podia trabalhar junto na publicação depois. Podemos. Com certeza. Porque essa parte ficou mais ao encargo do Lucas, né? E é uma ideia que não está amadurecida. Eu acho que podia ajudar. Tá. Mas aí você escuta e depois você vê se te agrada. A gente acabou não se falando, né? Apresentando sozinhos, né? Eu salvei aqui no pendrive, mas meu pendrive quebrou. Vai anotar no computador? Tá. Aí eu tô abrindo aqui. De luz aqui. Marcos, eu vou precisar de luz. Ele apagou por causa do... Mas eu vou falar primeiro. Ele é o primeiro. Pode ser. Bom, então vamos... Eu preciso... Quer falar primeiro? Não, eu tenho que... Eu queria colocar no PowerPoint, mas eu preciso... de Leopoldo. uma ajuda. Se ela quiser falar primeiro, pode. A Simone vai falar primeiro, precisa colocar o material. Mas a gente já adianta aqui. Quem sabe a gente começa. Faz o tempo, né? São 10 para as 4. Bom, boa tarde, então, a todos. Continuamos com as atividades do dia de hoje. Meu nome é Mônica, eu sou professora da PUC de Porto Alegre e vou, então, coordenar essa mesa. Podemos? Essa mesa que tem, então, né, a mesa redonda, potencialidades da pesquisa em psicanálise na universidade, e tem, então, como palestrantes o Dr. Daniel Kupperman, a doutora Simone Perilson e o Dr. Rogério Lerner. Nós vamos iniciar, então, com a fala do Dr. Daniel, Destinos de uma Ciência Bastarda, Psicanálise e Transdisciplinariedade. O tempo todo mundo já sabe, né, 20 minutos para fala e depois um debate. Tá, vou ficar cuidando. Bom, vamos lá. Boa tarde. Estão ouvindo? Então, esse trabalho, ele, na verdade, ele foi elaborado a 6 mãos, né? Eu contei com 2 pesquisadores do Laboratório de Pesquisas e Intervenções Psicanalíticas, que são Wilson Franco, que está atualmente no estágio em Birkbeck College, em Londres, e o Lucas Bulamar, que está numa outra atividade também, coincidiu hoje. Então, eu vou apresentar em nome dos 3, né?
Então, a nossa ideia, quer dizer, esse título, né, Psicanálise e Transdisciplinaridade, Destino de uma Ciência Bastarda, a ideia era situar a discussão proposta pelo GT, em torno das modalidades de pesquisa em psicanálise, né, métodos e objetivos, discutindo, então, uma questão que seria essa questão da identidade única de campo, né, se há uma identidade única do campo psicanalítico. Nesse sentido, nós vamos retomar, então, a posteriori, quer dizer, não sabíamos disso, mas vamos retomar parte da discussão que foi feita na primeira mesa de hoje, né? Então, a ideia seria essa, quer dizer, situar historicamente o contexto e o momento de campo, do campo psicanalítico, e as questões que, a partir de algumas das questões que o espírito da época, né, que o Zeitgeist nos coloca, pensar, então, essa discussão sobre a identidade, né, do campo. Há uma inspiração, né, evidente no título, que é o elogio do Althusser, né, dos anos 60, e é preciso escutar como um elogio de nomear a psicanálise, então, como ciência bastarda, né? E o bastardo aqui seria exatamente essa impossibilidade de identificar uma filiação única, uma paternidade na psicanálise, seja na medicina, seja na filosofia, seja na psicologia do final do século XIX e início do século XX, né? A nossa hipótese, então, é que essa bastardia, né, ela implica necessariamente uma dimensão transdisciplinar, e transdisciplinar exatamente pelo fato de que, se não é possível apontar uma paternidade exclusiva, a psicanálise traria traços de cada um desses saberes, né? Sem que, no entanto, se pudesse especificar uma origem, ou uma única origem, para a sua emergência, né? E, por outro lado, e isso é um ponto que nós queríamos trabalhar, levantamos, então, a hipótese de que há, consequentemente, ao lado dessa dimensão elogiosa, né, uma espécie de complexo de bastardia, chamamos assim, que seria a busca, então, de parte da comunidade psicanalítica, né, e Freud, inclusive, ou por uma cientificidade inquestionável, ou, posteriormente, né, por uma ortodoxia aí no sentido de um sobrenome, o nome do pai, poderíamos dizer, que pudesse, então, garantir à psicanálise um fundamento e uma legitimidade que é perdida desde a sua origem, né? Vamos trabalhar, então, em 2 movimentos. Eu vou ler um texto, que é um texto de 6 mãos, né? E o primeiro movimento, que é o mais longo, quer dizer, o que a gente vai se deter mais, é exatamente a possibilidade de hoje da realização de uma pesquisa psicanalítica que nós vamos chamar de transescolas, como uma espécie de potencialidade à disposição para o psicanalista pesquisador, né? Considerando que nós estamos no momento, né, chamado de período, por alguns autores, né, a partir do André Green, como um período pós-escolas, né? O segundo movimento, que é um movimento muito breve, muito experimental, e aí nós pensamos até numa possibilidade de futura interlocução com o trabalho da Simone Peterson, que é exatamente a ideia de pensar se é possível considerar que o questionamento da concepção de identidade, né, oriundo dos estudos de gênero, se esse questionamento poderia, então, nos ajudar a questionar também a noção de identidade de campo da própria psicanálise. Então, vamos para o primeiro movimento, né? Eu leio. Freud sempre afirmou a psicanálise como uma prática científica, mais radicalmente ainda, como uma ciência da natureza, Naturwissenschaft. O fato de a psicanálise lançar mão de conceitos pouco palpáveis e impossíveis de aferir diretamente, como pulsão e outros componentes da metapsicologia, não fere essa concepção, posto que entre as ciências da natureza seria recorrente o recurso a conceitos especulativos, que não trazem demérito à cientificidade, conquanto sejam mobilizados como organizadores provisórios dos elementos experimentais. Um caso levantado por Freud em apoio a essa leitura é o conceito de elétron, utilizado pela química, impossível de ser visto, na época, sobretudo, né?
No entanto, o entendimento de Freud para o lugar social da psicanálise abrangia tanto uma dimensão científica, articulando pesquisa e concepção de homem, mas também uma dimensão terapêutica, ou seja, mais que um programa de pesquisa e uma concepção de homem, a psicanálise abarca também uma proposta de cura. Esses três elementos, pesquisa, teoria e clínica, dependem uns dos outros e oferecem, por sua articulação interna, consistência e legitimidade à psicanálise. O tratamento delineou-se como um método, o método levou a descobertas, as descobertas calcionam o tratamento. Influenciado por Charcot, Freud sempre dirá que a experiência clínica é o fiel da balança e o fio condutor. É o contato reiterado com a clínica que faz avançar a teoria e é o retorno dos achados em novas situações clínicas que ratifica a procedência das postulações teóricas. Em seu estudo autobiográfico, Freud narra o célebre episódio que marcaria a sua forma de compreender essa articulação entre teoria clínica e pesquisa, no sentido que o Freud conta que, quando as demonstrações do Charcot desagradavam seus alunos apegados a teorias da época, né, ou as teorias em voga, o Charcot costumava dizer «La théorie c'est bon, mais ça n'empêche pas d'exister». Né? Teoria é bom, mas isso não impede de existir. Então, nesse sentido, Charcot não fazia mais que retomar a antiga máxima segundo a qual a clínica é soberana. No entanto, a articulação entre essas três dimensões da psicanálise, pesquisa, teoria e clínica, configura, em alguma medida, um programa de trabalho endogâmico, na medida em que não praticantes da psicanálise estariam prejudicados na tarefa de julgá-la ou de interagir criticamente com ela. Esse, de fato, foi um problema recorrentemente tratado por Freud. Isso nunca impediu, no entanto, que houvesse um processo de fertilização recíproca em termos de um movimento da psicanálise em direção a outras áreas do conhecimento e da cultura, e em termos de um interesse por parte de outras disciplinas e campos de saber na psicanálise. Essas características, aparentemente conflitantes da inscrição sociocultural da psicanálise, fechada e esotérica em sua definição restrita, mas dialógica e inscrita nos debates da sua época, em sua manifestação histórica, não precisam nos parecer problemáticas, a menos que queiramos aprisionar a psicanálise em um único modo de ser, circular e atuar no mundo. Esse, por sinal, parece ser um dos pontos nodais dos debates acerca da definição da psicanálise, de seu estatuto social e de sua cientificidade. Proliferaram definições, restrições e especificações do que caberia ou não à psicanálise, do que a psicanálise deve ou não deve ser, sem que alguma dessas definições ou circunscrições tenha obtido efeito efetivamente organizador. Nesse sentido, o mito da peste, deflagrado por Lacan, parece acertar o alvo. Como uma boa peste, a psicanálise tem se evadido a contenções e quarentenas e tem insistido em não se deixar esgotar sob um modo único de compreender ou de fazer. É evidente que não faltaram tentativas, dentro do próprio meio psicanalítico, de domá-la ou circunscrevê-la. Desde a definição canônica de Freud, na história do movimento psicanalítico, a respeito do que a psicanálise é e das condições para alguém poder se intitular psicanalista, o assunto não saiu de pauta. E desde a constituição da IPA, que é a International Psychoanalytic Association, né, em 1910, não faltaram tentativas de circunscrever o corpus psicanalítico em escolas que pudessem, por meio da transmissão da doutrina, preservar sua suposta pureza. Nós vamos tomar, então, uma cronologia da história da constituição da psicanálise proposta pelo Renato Mezan no livro O Tronco e os Ramos, para contribuir para a nossa discussão. O Mezan divide essa cronologia em 4 etapas, né? As 2 primeiras, que iriam de 1895 a 1939, dizem respeito à organização interna do movimento psicanalítico, ao que se segue, então, quer dizer, do movimento psicanalítico,
a constituição de escolas. Essa era das escolas, como ele chama, iria de 1940 até 1975, mais ou menos. A partir de 1975, então, seria a nossa era, né, de 1975, 80 até hoje, que seria marcada por duas vertentes. Por um lado, a que prolonga a era das escolas. Por outro, a que se afasta dela em direção, justamente, ao que Green chamou de psicanálise pós-escolas. Esses psicanalistas que representariam o movimento pós-escolas, né, seriam aqueles que ou transitam por diversos campos escolásticos para, com o resultado dessas excursões, construir seu pensamento. Os exemplos seriam André Green, Joyce McDougall, ou, então, escolheram trilhar uma trajetória própria, um pouco à margem das escolas institucionalizadas. Por exemplo, Pierre Lanier, Bion, Corrut e Bolas. Constroem-se, assim, obras que têm uma coerência própria, mas que não cobrem o conjunto de problemáticas psicanalíticas. Traço, a seu ver, quer dizer, segundo Mezan, necessário para que se possa falar em escolas, né? Quer dizer, cobrir o conjunto das problemáticas psicanalíticas, né? E esses autores também não pretendem ser ponto de convergência de uma corrente institucionalizada, embora possam ser extraordinariamente influentes de um modo mais difuso. Ainda com Mezan, ele nos propõe algo como uma cartografia epistemológica da psicanálise, de forma que essa periodização é fruto de uma topologia analítica acerca do que determina uma escola. Com esse tipo de expediente, né, o autor parece tentar dar um passo atrás ou levar um passo adiante aquilo que os analistas da Internacional Psicanalítica, da IPA, vêm buscando desde o final dos anos 80, a partir das publicações de Wallerstein, o Common Ground, né, ou o terreno comum, a Babel psicanalítica, ou seja, a busca de conceitos e procedimentos de aceitação universal entre psicanalistas de diferentes procedências. No caso, né, as indicações, então, do Mezan sugeririam que não se trataria de procurar um terreno comum, mas de cartografar o terreno ou os terrenos ocupados hoje pela psicanálise. Mesmo acompanhando de perto essa periodização, com a qual nós concordamos, em grande parte, sugerimos que o ano de 1964 se impõe como um marco diferenciador. É o ano em que Lacan passa a proferir seus seminários na École Normale Supérieure, inscrevendo, assim, a psicanálise enquanto discursividade no cenário universitário. É também o ano de fundação da Escola Freudiana de Paris. No entanto, o que queremos sublinhar é menos a criação de uma escola, aqui entre aspas, do que o fato de que a inserção da psicanálise na universidade institui um corte que terá amplas consequências para a sua circulação cultural, já que, no contexto da inscrição universitária, os jogos de filiação, fidelidade ou submissão, nós vamos ver adiante, serão complicados ou mesmo subvertidos em relação ao modelo hegemônico nas sociedades vinculadas a, até então, IPA. Afinal, foi suficientemente demonstrado por um de nós, em Transferências Cruzadas, uma história da psicanálise e suas instituições, como as sociedades psicanalíticas foram marcadas, desde o seu nascedouro, pelas complexas redes transferenciais que ligam os analistas de datas, os supervisores clínicos e seus autores de referência à experiência do candidato analista no divã. E como, a partir dos anos 80, haveria a possibilidade de experimentação pelos estudantes universitários ou também pelos clínicos em formação psicanalítica de uma transferência nômade que permitiria circular por vários lugares institucionais e por vários discursos no então heterogêneo campo da psicanálise, evitando, assim, a captura precoce por redes de submissão transferencial. Essas considerações são importantes porque colocam em cena um elemento pouco valorizado nas discussões sobre a produção de saber na psicanálise, o papel das relações transferenciais entre os atores em causa no movimento psicanalítico. A esse respeito, uma exceção pode ser feita no trabalho publicado pelo Daniel Coelho,
no nosso livro, né, A Fabricação do Humano, que discute esse problema. Nesse contexto, a evolução do pensamento psicanalítico pode ser compreendido como estando marcada pelo caráter disseminatório, a psicanálise como peste nesse sentido, na medida em que se desdobra pela disseminação crescente das redes transferenciais que a determinam. Joel Birman, ao discutir na sua proposta acerca de uma transferência nômade na transmissão da psicanálise, apresenta duas noções que nos auxiliam a elucidar esse processo. A primeira, que é a fidelidade transferencial, e a segunda, que seria a submissão transferencial. Pela submissão transferencial, o sujeito se submete aos percalços e desejos do analista transmissor, mesmo que a teoria e a ética da psicanálise a isso se oponham inequivocamente. A resultante desse processo é a identificação do sujeito com a figura do analista e/ou com seu sistema de filiação. Em contrapartida, na fidelidade transferencial, vou citar Joel, o sujeito pode desferir golpes mortais na figura do analista, de maneira a escrever simbolicamente a castração no espaço psicanalítico e no lugar do analista. Com isso, o sujeito pode afrontar a angústia e o desamparo que se colocam na cena psicanalítica em função da incerteza que se inscreve no processo analítico. A mesma coisa valeria para a pesquisa nesse sentido. Porém, é justamente isso que permite ao sujeito a fidelidade transferencial em o encontro com a incerteza e com a angústia, lidar de uma outra maneira com a sua tradição teórica e clínica, assumindo uma liberdade de dizer e de pensar, que renova o seu campo simbólico de filiação. A proposição de Birman coaduna notavelmente com uma distinção apresentada pelo nosso colega Luiz Cláudio Figueiredo entre doutrina e teoria. O Luiz Cláudio Figueiredo diz: a teoria é entendida como dispositivo de contato com a alteridade, descoberta e transformação, regulada pelo ideal do eu e pelo reconhecimento da finitude e do limite. É a abertura daí decorrente que garante o não saber como oportunidade para aprender e transformar-se. Na doutrina, ao contrário, prevalecem a onipotência e o fechamento narcisista e defensivo, a que rege o eu ideal, projetado no mestre, na escola, em sua ideologia, e domina o dogmatismo. O saber torna-se um instrumento eficaz para ignorar e resistir à psicanálise. Podemos entender que a relação do psicanalista com a teoria que o inspira é resultado, então, de sua fidelidade transferencial, ao passo que sua relação com uma doutrina é resultado de submissão transferencial, o que tornaria a doutrina inquestionável. Ainda acompanhando Birman, a transmissão da psicanálise somente foi possível em função da fidelidade transferencial. A emergência de psicanalistas inventivos, como Ferenczi, Klein, Winnicott, Bion e Lacan, apenas foi possível porque aconteceu a fidelidade transferencial. Chama a atenção, nesse contexto, que os psicanalistas inventivos certamente não se notabilizaram por uma relação idealizada ou romântica de suas experiências de análise pessoal. As relações de Ferenczi com Freud, Klein com Ferenczi, Winnicott com Strachey e Lacan com Lowenstein estão longe de ser, ao que indicam os relatos históricos, harmônicas. E é aqui que podemos entender a profundidade da contribuição trazida por Birman. Sua definição de fidelidade transferencial diz respeito justamente à possibilidade de o analisando, ou analista em formação, desferir golpes mortais sobre o analista, seu próprio analista, abrindo espaço ao não saber. A partir daí, abre-se também espaço para angústia e para que se possa pensar criativamente. Assim, falar em fidelidade transferencial significa que o sujeito tem a possibilidade de ruptura e de transgressão com as verdades e os sistemas instituídos. Cotejando novamente, estamos nesse ping-pong, né, com o Figueiredo. Assim, praticando, pensando e elaborando,
os psicanalistas da era pós-escolas engajam-se, cada um à sua maneira, com seu estilo e seus resultados próprios, na tarefa de reinvenção da psicanálise. É uma tarefa que se coloca em franca oposição à doutrinação defensiva, muito comum no apogeu da era das escolas, em que a reafirmação das verdades era prioritária para marcar a pertinência e a filiação e se dava quase que exclusivamente pela repetição de clichês e pelo uso de jargões de circulação corrente dentro da comunidade a que o psicanalista prestava obediência. Figueiredo fala assim das doutrinações defensivas no passado, inscrevendo-se na era pós-escolas. Para ele, os movimentos escolares, e aí ele cita, nomeia, né, lacanismos, winnicottismos e quitais, seriam insistências retrógradas e anacrônicas. Parece-nos, no entanto, que a relação entre a fidelidade e a submissão, entre a abertura e a não abertura, acompanham a psicanálise desde o seu nascedouro. E, nesse contexto, entendendo a psicanálise como uma aventura efetivamente científica, e no sentido da Isabel Stenger, né, as três faces da psicanálise, teoria, pesquisa e clínica, sempre se equilibraram umas às outras, as aberturas opondo seus fechamentos e uns regulando os outros. Assim, entendemos que a era pós-escola, se existe isso, não começa nos anos 70, em 1975, né, mas sim no final do século XIX, com Freud. Os fechamentos em torno de autores canônicos, definições doutrinárias, constrangimentos institucionais, etc., acompanham a história da psicanálise, né? Mas, parafraseando Charcot, ça n'empêche pas d'exister. A questão que se colocaria para nós, no contexto de um evento organizado, não por qualquer sociedade ou escola de psicanálise, mas por psicanalistas, universitários, membros de um GT vinculado à ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, é, para quem ou além da discussão metodológica ou dos objetivos da pesquisa psicanalítica, de que modo a universidade poderia colaborar para evitar as submissões transferenciais e para estimular as fidelidades transferenciais junto àqueles que fazem efetivamente pesquisa em psicanálise. Fim do primeiro movimento, né, com isso a gente retoma as discussões da mesa da manhã, né, da primeira mesa. Vou deixar para desenvolver isso na discussão, se der, né. O segundo movimento, muito breve e experimental, diz respeito aos estudos de gênero e a sua relação com a psicanálise. Chamamos de pequeno adendo em caráter experimental acerca da identidade e da bastardia da psicanálise. O contexto do declínio da era das escolas pode ser tido também como um contexto de crise de identidade dos psicanalistas e da própria psicanálise. Uma vez que a invenção freudiana se disseminou na cultura, frequentando cenários antes preservados do saber e fazer psicanalíticos e tornando-se fonte de inspiração, tanto na universidade como em outras frentes, como escolas, hospitais, instituições jurídicas e mesmo nas áreas marginais das cidades, junto a comunidades em situação de vulnerabilidade, tornou-se mais difícil fazer a espécie de, entre aspas, controle de qualidade, ansiada pelas grandes instituições psicanalíticas em seu apogeu. Um dos efeitos paradoxais dessa disseminação cultural da psicanálise parece ser o de que o saber freudiano retoma de modo reavivado sua potência crítica e desestabilizadora de consensos antes assumidos, controlado por discursos e transferências marcadas pela submissão reprodutiva do mesmo, com o azar de quem não se adequasse à forma majoritária, dominante, né? Ver, por exemplo, o trabalho do Lucas Bulamar sobre a exclusão silenciosa dos candidatos gays à formação psicanalítica. Nesses novos cenários, a psicanálise é levada, uma vez mais, a confrontar o quanto as formas identitárias totalizantes e tradicionalmente associadas à maturidade e à saúde são de uma solidez enganosa, profundamente ligada ao status quo e ao ideal de adaptação social.
Tomaremos agora como eco a questão da psicanálise transescolas, a questão das identidades e da lógica identitária no contexto cultural. Até os anos 60, a solidez e a integração reunida em torno da ênfase em um eu forte e autônomo, cuja libido concentrava-se na genitalidade, eram as características mais evidentes da forma ideal que servia de norte para o sujeito na psicanálise. A despeito das caricaturas, a razão em considerar que uma psicanálise que fielmente serviu à cultura, como a psicologia do ego, tenha como direção do tratamento a adaptação do sujeito às formas majoritárias de inteligibilidade que dele se demandava. Os papéis sexuais, as escolhas de objeto e os gêneros, as raças, as etnias e os traços comunais ascendentes de grupos tradicionais, organizados hierarquicamente de acordo com os valores civilizados, apresentavam uma pseudo-solidez heurística que, aos olhos daqueles que viram o eu destituído da mestria da sua própria casa, deveria parecer surpreendente. Podemos fazer coro à tradicional crítica à psicologia do ego e dizer que a sua lógica identitária não pertenceria ao corpus psicanalítico. No entanto, outras psicanálises, apartadas desse desvio norte-americano, será que estariam livres da intromissão do adaptativismo? De outro modo, não é apenas algo que diz respeito à psicologia do ego, né? A lógica identitária não está apenas presente nos terrenos em que ela se enuncia enquanto tal, e a mirada em alguns consensos comumente aceitos permite-nos enxergar sua ação, como é o caso dos gêneros. O que temos em mente aqui é um problema contemporâneo para a psicanálise, em seu engajamento teórico, ético e político, e que serve bem ao nosso argumento, a questão das performances trans, que muito apropriadamente reverbera com o que vimos debatendo em torno da era transescolas, da transdisciplinaridade de outros trans. Corpos que põem à prova as teorias adquiridas acerca da aquisição de um ou outro gênero estável, consoante com as curvas anatômicas e o substrato genético. Corpos que desafiam a petição por um mínimo de identidade calcionado em um chamado invariante antropológico, de uma maneira semelhante ao que Wallerstein propunha enquanto common ground, ou o invariante epistemológico que asseguraria a identidade da psicanálise dos psicanalistas. Estou terminando. Acompanhando o nosso colega aqui presente, Eduardo Leal Cunha, no mapeamento da questão acerca do que hoje coloca limites aos desejos de transformação do próprio corpo, possibilitados pelas novas tecnologias e a exigência de direitos civis que são correspondentes, né, a isso, vemos emergir no campo científico um debate epistemológico reivindicando algo da ordem de um invariante antropológico fundamental para se constituir o que seria especificamente humano. Sem nos determos exaustivamente em um recenseamento acerca da teorização das performances trans, é preciso dizer que a primeira reflexão sistemática acerca da transexualidade foi cunhada com o lastro de um conceito rigorosamente identitário, formulado em 1968, a saber, identidade de gênero. De acordo com o criador do conceito, Robert Stoller, a identidade de gênero dizia respeito a um comportamento psicologicamente motivado, não diretamente relacionado com o sexo biológico, mas sim com a mescla de feminilidade e masculinidade presentes em um sujeito. Masculinidade e feminilidade seriam assim convicções sentidas por aqueles que as possuem, originando-se das atitudes que pais e mães têm com a criança em seus primórdios. No entanto, a coerência entre o sexo e a identidade de gênero, para Stoller, era um dos pressupostos da saúde, e a sua incoerência, da patologia. Se essa reflexão nos parece datada, excessivamente presa à psiquiatria e às psicanálises, chamadas psicanálises adaptativas, né, norte-americanas, basta referirmos-nos às teses contemporâneas e elogiosas a Stoller, da psicanalista francesa Colette Chilin, e ao que a ela parece como um caráter mitômano dos transexuais, para percebermos sua atualidade. E o quão distante estariam dessa postura adaptativa psicanalistas consagrados como
Charles Melman, Elisabeth Roudinesco, a própria Janine Chasquet-Mirguel. A busca contemporânea pelo invariante antropológico não caracterizaria uma petição pelo mesmo, pelo previsível e inteligível? Então, concluindo, a provocação das performances trans parece indicar, de forma insistente, que a psicanálise tende a buscar garantias, por mais sofisticadas que sejam, contra a indeterminação e o desamparo por ela mesma provocados. As disciplinas que encontram inspiração na invenção freudiana, como a teoria queer e boa parte dos ensaios pós-estruturalistas proponentes do nomadismo e da diáspora, lembra do que Júlio trouxe antes sobre a diáspora, né? Visando relativizar e complexificar o campo das identidades, tais como, né, Stuart Hall, Butler, Léo Bersani, entre outros, muitas vezes retomam a outrora estagnada busca por padrões de pertença, conforme vimos na forma de submissão transferencial e doutrinária. Concluindo, enquanto a psicanálise se encerrava sob formas de julgo identitário, localizado num corpo tanto institucional quanto anatômico, a bastardia original que posicionava Freud às margens parecia orbitar em torno das grandes escolas. Sem querer reduzir demasiadamente um campo ao outro, somos tentados a aceitar a provocação de Diego Costa de que a psicanálise é queer, nós não precisamos fazê-la ser queer. O queer da psicanálise está em sua história, suas distinções e dissidências, sua polivalência, sua linguagem, símbolos e metáforas, e especialmente na ausência de uma identidade nuclear que justamente permite uma disseminação tão produtiva. Obrigado. Obrigada, Daniel. Passamos, então, agora a palavra à doutora Simone. Quem é que está cuidando do PowerPoint? Acho que ele foi viabilizar a passagem aqui do PowerPoint. Não foi, não. Ah, não? Ele foi procurar. Simone, tem um teclado com mouse, não tem? O teu negócio está ali, tá? PEP, o vídeo. Ali é o PEP. Não está funcionando. É só funcionando esse teclado. Sim, mas é que não está o mouse. Ah, tá. Esse aqui. Está onde aqui? Fica aí. Aí vai estar pronto. Tá, só um pouquinho, só um minutinho para eu projetar. Eu passo, pode me avisar que não. Tá, Se você puder aumentar. Tá, eu só preciso achar ali que eu não estou conseguindo enxergar. Também acho que não tem problema, acho que pode ficar também. Boa tarde a todos. Pode passar. Bom, eu vou começar a apresentação falando do fato de que, quando eu encontrei o título da minha apresentação, que foi dado para os organizadores já há bastante tempo, o título era Interrogando o Sexo ou Interrogados pelo Sexo. Quando eu olhei esse título e fui reler a proposta de trabalho do colóquio, o tema do colóquio, eu pensei, caramba, não tem nada, uma coisa a ver com a outra. Além do que, era um tema que eu estava realmente trabalhando muito no momento que propus esse título, e
mais recentemente, venho sido motivada, e estou iniciando uma pesquisa na segunda parte do título que entrou agora, que é Fetichismo e Razão Cínica. Eu, então, comecei a fazer um esforço mental de articular a primeira parte do título com a segunda parte do título e com a proposta da jornada. Então, o que eu comecei a fazer, e o que eu vou falar para vocês, primeiro, inserir essas duas temáticas que estão aqui no campo mais amplo da minha pesquisa. Depois, indicar como que, das temáticas que eu vinha trabalhando, eu fui conduzida a essa temática, que é a temática do fetichismo e da razão cínica, mais recentemente. Então, pode passar. Então, em primeiro lugar, a apresentação ampla da pesquisa. E, na verdade, o slides que entrou antes, na verdade, é uma certa ordenação de como que vai ser feita a minha apresentação. Então, primeiro, a inserção do que eu vou apresentar no campo geral da pesquisa. Segundo, indicação de alguns conceitos e problemáticas chaves norteadoras do desenvolvimento da pesquisa. Terceiro, a indicação dos novos conceitos e problemáticas para os quais o desenvolvimento da pesquisa convergiu. Eu vou buscar fazer, ao longo dessa apresentação, a indicação, vou buscar explicitar, ao longo da apresentação, a lógica que vem regendo o percurso da pesquisa, e as questões que provocaram os rumos que ela tomou, e o que eu chamei aqui de visadas estratégicas, ou que mais formalmente, universitariamente, poderia falar, os objetivos específicos do desenvolvimento da pesquisa. Então, o campo amplo da pesquisa, começando pelo título da pesquisa que eu desenvolvo, tecnologia, corpo e subjetividade, na verdade, tecnologias, corpo e subjetividade. Então, de um ponto de vista bem amplo, do ponto de vista do que eu poderia chamar o cenário da pesquisa, como eu coloco ali, o próprio canteiro da pesquisa, enfim, esse cenário é o cenário de uma rede de saberes e práticas bem recentes que ganha a abreviação de NBIC, uma rede de saberes entre nanotecnologias, biotecnologias, informática e ciências cognitivas, rede de saberes que constituiria o que a gente poderia chamar, e, na verdade, dois autores de um livro que eu trabalho bastante, que vão chamar, que seria o canteiro do homem pós-orgânico ou do ciborgue, como vocês preferirem. O meu campo, então, amplo de pesquisa, as incidências sobre o humano desses recentes dispositivos biotecnológicos em dois eixos fundamentais. Bom, então, nós temos um canteiro como eu coloquei aqui, o canteiro do homem pós-orgânico, mas, dentro desse cenário, vai me interessar particularmente abordar as incidências sobre o humano e, mais particularmente, sobre dois eixos, que é o eixo da reprodução e o eixo da sexuação, as incidências sobre o humano, sobre esses dois eixos do humano, a incidência particularmente dos saberes, das práticas ou dos dispositivos biotecnológicos. Então, primeiro, vou apresentar algumas questões que eu vim trabalhando no que concerne ao eixo da reprodução. O objeto de pesquisa nesse eixo, eu posso descrever-lo como sendo uma reflexão sobre as articulações e desarticulações entre desejo erótico e função paterna e materna, à luz das práticas contemporâneas de reprodução e filiação via novas tecnologias reprodutivas. Nesse eixo, eu destacaria a passagem do ato sexual fecundo para o ato técnico eficaz como
o fundamento da procriação. Ou seja, me interessa particularmente, a gente poderia dizer que o canteiro, o cenário desse eixo da pesquisa, eu gosto de colocar nesses termos o cenário em que não é mais o ato sexual fecundo, e sim o ato técnico eficaz que vem se colocando gradativamente, cada vez mais, como um fundamento necessário à procriação. Ou seja, não é mais necessário para procriarmos a fecundidade de um encontro sexual, de um ato sexual, mas na ausência deste ato, seja por impossibilidade, seja por falta de interesse nele, o ato técnico eficaz pode substituí-lo para viabilizar uma procriação. Quais são algumas das provocações que me causam, né, que me conduzem nesse eixo de pesquisa? Em primeiro lugar, o que eu poderia dizer como leituras, em grande parte, leituras psicanalíticas, que denunciam o caráter nefasto das novas tecnologias reprodutivas na medida em que... Então, eu sou provocada, tá? Seja no sentido de apresentada a problemáticas que me interessam, seja no sentido de reagir a determinadas concepções, eu sou provocada aqui, eu coloquei por três formulações, três concepções, que se formulam como denúncias do caráter nefasto das novas tecnologias reprodutivas no campo da psicanálise. A primeira denúncia. Essas tecnologias, elas desarticulariam o desejo inconsciente erótico pela viabilização da sua transformação em uma atividade deliberada e intencional. Eu coloquei aqui entre aspas, porque essas palavras são de Freud, ainda no final do século XIX, quando ele vislumbra a possibilidade de um controle científico da reprodução. Então, nessa leitura, o que se denunciaria, o que se criticaria, o perigo se localizaria justamente nesse poder que as novas tecnologias reprodutivas teriam de desarticular o desejo inconsciente, erótico, por uma racionalização esclarecida do ato procriativo. Eu coloquei, entre aspas, aí, esclarecida, porque o tema filosófico do esclarecimento e do iluminismo, com a sua proposta de aporte de autonomia, controle, previsibilidade pelo homem, é algo que tem me interessado particularmente, tem se mostrado um campo importante na minha pesquisa. Segunda denúncia, segunda formulação do perigo, elas eliminariam o enigma da procriação na medida em que elas tornariam seu acontecimento transparente, visível. Então, aqui o que está sendo criticado, sendo colocado em causa, sendo considerado como perigoso, seria justamente o fato de que, com as fertilizações in vitro, com os bebês de proveta, o início da vida se tornaria visível. Então, aqui se denuncia o caráter maléfico das novas tecnologias reprodutivas, na medida em que elas seriam como que uma concretização desse projeto da ciência de tudo controlar, tudo saber e tudo ver. Então, essa questão da visibilidade vai ser uma questão que vai me interessar particularmente, eu vou voltar a ela em seguida. Terceira crítica, ela é dirigida, então, às normas e leis que regulamentam a prática das novas tecnologias reprodutivas, que se fundamentariam, aí vem essa crítica, elas se fundamentariam na lógica perversa do desmentido, da Verleugnung, conceito freudiano, e na fetichização da reprodução natural. Esse também é um tema que vai me interessar particularmente, que eu coloquei aqui
de 3 formas diferentes, quer dizer, 3 formas de se enunciar como que, supostamente, o desmentido operaria na prática das novas tecnologias reprodutivas e na formulação das normas e leis que regulamentam. Então, eu aqui recorro de 3 formas diferentes à formulação do Octave Manoni a respeito da lógica da denegação. Eu sei, mas mesmo assim, formulação que também vai ter muita importância para mim, que vai causar muita questão. Então, poderíamos colocar que o desmentido operaria aí 3 formas de colocar ele. Eu sei que não houve ato sexual fecundo, mas, mesmo assim, ajo como se tivesse tido. Tá? Então, a formulação aí é eu sei, mas, mesmo assim, ajo como se. Eu grifei isso porque aí tem uma formulação de uma lógica, de uma racionalidade, a forma... Uma formulação formal da razão da Verleugnung, da lógica da Verleugnung. Eu sei, mas, mesmo assim, ajo como se. Tá? Por que eu grifei aí, e me detive um pouquinho agora com vocês aqui, porque é uma das formas que vem sendo trabalhada, a razão cínica, que foi algo que entrou lá no título da minha apresentação. Quer dizer, uma possibilidade aí que se anuncia, e é uma das vertentes que eu estou seguindo aqui na pesquisa, de se pensar o funcionamento da razão cínica, um modo de funcionamento da razão cada vez mais difundida nos nossos tempos, e essa lógica tem me interessado particularmente, a lógica da razão cínica, que alguns autores com quem eu venho trabalhando têm aproximado do fetichismo. Bom, então, eu sei que não houve ato sexual fecundo, mas, mesmo assim, ajo como se tivesse tido. Eu sei que o pai ou a mãe não é o genitor ou a genitora do bebê, mas, mesmo assim, sustento-me na crença que é. Ou eu sei que o encontro heterossexual fecundo não é mais o fundamento natural da procriação, mas, mesmo assim, continuo pensando ser ele o referencial seguro da ordem simbólica da filiação. Tá? Então, 3 formas diferentes que me vieram à cabeça de colocar essa formulação do desmentido próprio às novas formas de reprodução que a medicina e o direito têm organizado na nossa vida. Bom, então, a primeira provocação é por essas leituras que denunciam o caráter nefasto das novas tecnologias reprodutivas nesses 3 sentidos colocados, e a segunda provocação eu colocaria em outros termos, ou se refere a um outro campo, embora eles, em geral, andem juntos, leituras que localizam as resistências ao suposto poder nefasto da ciência, as possibilidades de subversão, de ruptura com este funcionamento do poder, no campo do que faria a técnica fracassar, ou seja, naquilo que se oporia ao curso da racionalização técnica. A formulação nesse campo específico das novas tecnologias reprodutivas seria a concepção de uma oposição entre fertilidade erótica e inconsciente e eficácia da racionalidade técnica. Eu falei de uma forma muito conceitual, muito rápida. Vou tentar dar uma paradinha aqui para esclarecer, concretizar um pouco do que eu estou falando. No campo dos psicanalistas que trabalham com as questões das novas tecnologias reprodutivas, uma formulação
recorrente de, bom, por mais que a técnica ela seja aprimorada, por maior que seja a eficácia da técnica, a reprodução no campo humano, a procriação no campo humano, é necessariamente dependente do desejo inconsciente, do desejo erótico. Para mim, isso é meio problemático, isso é provocador, porque eu não acho tão evidente. E o que me provoca mais interesse não é tanto pensar, bom, o que do desejo inconsciente, ou o que do desejo erótico resiste à eficácia da técnica. Me interessa particularmente pensar os efeitos no funcionamento do desejo da eficácia da técnica. Quer dizer, me interessa particularmente pensar o campo do desejo, do inconsciente, do erotismo, no espaço em que a técnica funciona e não como o espaço que resiste ao funcionamento da técnica. Pode seguir. Então, aqui eu dou um pouco de nome aos bois do que eu estava falando. O que me interessa, em primeiro lugar, destacar a resistência, a ruptura, a subversão, que se apresenta não desde fora, mas sim desde dentro o curso de ação, o desenvolvimento da racionalidade técnica. Me interessa explorar no contexto contemporâneo, no contexto do que a gente poderia chamar de sociedades transparentes ou sociedades pós-ideológicas, o sentido e os modos de articulação dos seguintes conceitos que eu trouxe, joguei, ou de uma forma mais explícita ou de forma mais implícita no que eu coloquei até agora. Conceito de Verleugnung, de desmentido, fetichismo, simulacro, razão cínica. Os 4 conceitos nos falam de, e é um pouco para isso que a pesquisa tem convergido, nos falam de uma relação peculiar com o saber e com a norma, de uma lógica paradoxal entre os termos original, cópia, essência, aparência, velamento e desvelamento. Autores com os quais eu tenho trabalhado: Freud, Lacan, Manoni, Walter Benjamin, Safatli, Zizek e Sloterdijk. Bom, aqui eu trago, eu coloquei aqui como título Traços do Percurso, porque eu trouxe algumas formulações, citações, basicamente, de uma apresentação que eu fiz, eu tenho até a impressão que foi no contexto do nosso GT, sobre a questão da transparência, que as discussões que vão surgir a respeito da questão da transparência, que me fazem pensar a questão de uma procriação cujo começo, eu não vou usar a palavra origem, que ela é muito perigosa, cujo começo, cujo acontecimento propriamente se torna visível, pois acontece numa proveta, in vitro, né? Então, eu estou falando aqui, estou querendo pensar justamente sobre a transparência do vitro à luz dessas formulações aqui que eu jogo um pouco para vocês como provocadoras. Só um segundinho. Então, não. Não, é para trás. Então, o novo ambiente de vidro transformará completamente o ser humano, Walter Benjamin. As coisas de vidro não têm nenhuma aura, o vidro é, em geral, o inimigo do mistério, é também o inimigo da propriedade, mas viver numa casa de vidro é uma virtude revolucionária por excelência, Walter Benjamin. O homem da casa de vidro, do qual Benjamin fala, como é que ele o descreve como o contemporâneo nu, deitado, como um recém-nascido nas fraldas sujas de nossa época. Frase, em seguida, de Adorno, citada por Safatli: hoje a sociedade transformou-se em algo demasiadamente transparente. Sloterdijk: há uma nudez que não mais desmascara. Safatli: a transparência teria se transformado no próprio cerne da opacidade constitutiva de nossa realidade compartilhada.
que eu quis colocar, enfim, qual é a ideia a qual essas formulações me conduzem, tornar tudo visível não elimina o mistério, não elimina o enigma, mas produz novos mistérios, novos enigmas. Ou seja, a transparência, como o Safatli coloca aqui, ela tem como efeito a produção de novas opacidades. Bom, gente, aqui eu seguiria com o segundo eixo. Não vai dar tempo para fazer isso. Eu acho que vou ficar por aqui, então, para a gente ter um tempinho de discussão. Bom, obrigada. Desculpa, né? Esse papel aqui não é ingrato. Convido, então, o Dr. Rogério para compor aqui a mesa. Voltamos nós para os nossos lugares.